Olá pessoal, estamos retornando aqui com o curso Controle Interno Integrado para que você seja um exemplo de controller com base no COSO 1. Vamos para o módulo 3, aula 1, COSO 1. Trilha do conhecimento. No módulo 1 vimos controle interno, no módulo 2 vimos princípios. E agora, no módulo 3, vamos ver essa ferramenta COSO 1. No próximo módulo, 4, controle positivo, no 5, autocontrole. Lista de siglas: CI, controle interno. COSO, Comitê das Organizações Patrocinadoras. COSO 1, controle interno e estrutura integrada. É esse documento aí. FCI, funcionamento de controle interno. SCI, sistema de controle interno. TD, tomada de decisão. COSO 1, controle interno, estrutura integrada. Para que serve? Ele é um modelo conceitual para o sistema de controle interno, útil para as organizações no desenvolvimento e na manutenção de sistemas alinhados aos objetivos do negócio e adaptados às mudanças no ambiente empresarial. Composição desse documento. Tem um sumário executivo, que é voltado para a alta governança, e tem a sua estrutura e anexo, que é voltado para toda a organização. Sumário executivo. Traz algum segredo para a governança? Esse símbolo aí é da governança corporativa. Componentes. Qual a relação com os objetivos e com o organograma? O cubo COSO 1. Ele tem 3 dimensões. Olha aqui, existe uma relação direta entre os objetivos, que são o que a entidade busca alcançar, os componentes, que representam o que é necessário para atingir os objetivos, e a estrutura organizacional da entidade. Nós temos os objetivos estratégicos e ali o organograma. Componentes. Coluna de sustentação do controle. No primeiro componente, nós temos o ambiente de controle, onde destaca a governança corporativa. No segundo componente, temos a avaliação de riscos. A gente tem o gerenciamento de riscos. No terceiro, nós temos atividades de controle. Nós temos o controle interno integrado. No quarto, nós temos aqui informação e comunicação. Nós temos aqui uma técnica de produção relatorial com qualidade, que chama português neurolinguístico. E no quinto aqui, nós temos atividades de monitoramento, onde entra a auditoria, onde entra as inspeções, e tem um curso especial que chama detecção de mentiras. Vamos destacar as atividades de controle, que é o curso que estamos em questão. Ambiente de controle. O que esse componente representa? Ele é um conjunto de normas, processos e estruturas que fornece a base para a condução do controle interno por toda a organização. A governança corporativa estabelece uma diretriz sobre a importância do controle interno para gerar envolvimento, comprometimento. 3 aqui, ele abrange integridade e ética, os programas de compliance, parâmetros para a supervisão da governança, delegação de responsabilidade, recrutamento de talentos, rigor nos incentivos por desempenho. Avaliação de riscos, outro componente. Para que serve? 1. Estabelecer a base para determinar a maneira como os riscos serão gerenciados, isso é a política de riscos da instituição. E o 2 aqui é o processo de riscos para identificar e avaliar os riscos da realização dos objetivos. E 3, os riscos de não atingir os objetivos são considerados em relação à tolerância aos riscos estabelecidos, até o quanto se pode errar. E 4 aqui é o impacto de possíveis mudanças no ambiente externo que pode tornar o controle interno ineficaz. Um grande exemplo é a mudança de tecnologia. Na forma de pagamento, nós temos a figura do cheque que está sendo colocada em desuso. Em compensação, o cartão de crédito tem aumentado muito. Então, um exemplo de mudança ambiental. Atividades de controle. O que é? 1. São ações estabelecidas através de políticas e procedimentos que ajudam a garantir o cumprimento das diretrizes, com o objetivo de mitigar riscos à realização dos objetivos estratégicos.
desempenhadas dentro dos processos corporativos e no ambiente tecnológico. Então, destaca-se controles tecnológicos. Tipos de controle, dentro desse mesmo componente atividades de controle. Nós temos aqui um controle tido como manual. Eu até gosto de falar que é um controle cerebral, um controle consciente, desenhado, pensado. E temos o controle automatizado, pautado em tecnologia de informação. Quanto à questão temporal, nós temos um controle preventivo, que é o que se faz antes. E temos o controle repressivo, que ocorre depois. É o costume da auditoria. Nós temos também um controle detectivo, que a priori é ideal que seja concomitante. Na hora que você faz a fusão desses três momentos de controle, a gente chega aqui numa das grandes essências dos programas de integridade, para mitigar os riscos de integridade, para evitar que tenha erro, fraude, corrupção. Então, aqui eu destaco um programa que chama PROFIP, que é o Programa de Fomento à Integridade Pública, desempenhado no governo federal. Dentro das atividades de controle, nós temos aqui as espécies de controle. Autorizações, olha, tem autor, tem uma questão subjetiva. Aprovações, já é uma questão temporal. Faz primeiro, aprova em seguida. Verificação, olha a questão visual aqui, Reconciliação, é muito comum quando você pega um documento e fazer conciliação, por exemplo, bancária, dando extrato bancário ali. Revisões de desempenho. Revisão, então foi visto e vai ser revisto. É muito comum na cultura inglesa a gente dizer que é a checagem 1 e a checagem 2, né? O check 1 and check 2. E aqui segregações de funções, que é quem executa não controla. Agora vamos para outro componente, informação e comunicação. Informações importantes e de qualidade. 1. Informação é necessária para que a entidade cumpra a responsabilidade de controle interno para a realização de seus objetivos. Olha aqui, a administração gera informação ou obtém externamente e ela utiliza para apoiar o funcionamento de outros componentes do controle interno. Então a informação é um combustível que vai girar a roda ali do sistema de controle interno. A comunicação é o processo contínuo e interativo de proporcionar, compartilhar e obter as informações necessárias. Pode ser interna, é um meio de transmissão fluida em todas as direções, de cima para baixo, de baixo para cima. Externa, recebimento de informações significativas e proporciona informação a partes externas. Atividades de monitoramento, que é o último componente. Dos outros componentes, olha aqui, você vai monitorar os outros 4 componentes. Então aqui, são avaliações para certificar a presença e o funcionamento de cada um dos 5 componentes de controle interno. Inclusive, a eficácia dos controles, os princípios relativos a cada componente. Então, a título de exemplo aqui, no primeiro componente, que é o ambiente de controle, que nós temos 5 princípios, uma auditoria interessante é verificar se a governança está se aplicando àqueles 5 princípios. Esse que pode ser dividido essas avaliações em independentes, é quando ela é feita tida como externa, alguém de fora da corporação. E ela tem um atributo de ser mais independente, porque a gente quebra aquele risco da familiaridade. Então ela tem mais objetividade. Nós temos aqui avaliações contínuas, que são programadas, periódicas. E ela gera mais informações oportunas. E ela é mais comum de ser feita por um controle interno ou auditoria interna. Monitoramento. Ele foca em processos ou resultados. Então, a administração recente, ela tem um enfoque, a administração gerencial em resultados. Okay? Então, olha aqui, são avaliados em relação a critérios estabelecidos por normas ou pela governança. Então, você vai ter aqui naquela cadeia de valor as entradas, o processamento ali e os produtos, as saídas. Esse é o resultado. E caso gere deficiência, é isso que o monitoramento vai detectar, vai verificar. Elas devem ser comunicadas à governança, ao cérebro da corporação. Eficácia do controle interno. Quem avalia? O auditor. Ele pode ser externo, ok? E ele é mais racional.
e pode ser interno. Esse aqui ele tem um aspecto mais emocional, por causa da questão da familiaridade. O auditor externo ele está dissociado dos fatos. Por óbvio, ele vai ter mais objetividade na análise e vai ter maior neutralidade, podendo até detectar mais. Já o auditor interno, ele está mais associado aos fatos. E isso gera um risco. Ele pode ter mais subjetividade ali nas suas comunicações, no seu reporte, e tendo em vista um maior envolvimento afetivo. Limitações do controle interno. Eles impedem uma segurança absoluta na realização dos objetivos. A gente tem aqui, pode ser falha e tendenciosa a tomada de decisão. 2. Falhas devido a erros humanos. É humano, é falho. 3. A administração ela pode ser capaz de sobrepassar o controle interno, o atropelamento. 4. A organização ela pode ser capaz de transpassar os controles via conluio. 5. Eventos externos, fora do controle da organização. Um grande exemplo é uma epidemia. 6. Objetivos, Eles devem ser adequados como uma condição prévia ao controle interno. Planejamento da estrutura. Dica da estruturação do controle interno. Desenvolvimento, etapa 1, então desenho do controle. 2, implementação. 3, condução, um departamento. 4, a avaliação. Ok. Reflexão. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Peter Drucker. Aqui a gente, quanto ao desenho do controle, tem uma técnica de processo que chama Design Thinking. É desenhar processos de controle. Olha aqui, é uma metodologia de modelagem de processos centrada no ser humano, marcada pela interatividade e dirigida para as possibilidades. Isso alinha muito com a primeira etapa da gestão de riscos, que trata de uma comunicação efetiva. Olha, ela é apropriada para entender profundamente as reais pessoas envolvidas, situações de existir poucos dados relevantes para analisar, situações de incerteza e para prospectar e obter um acordo. Tudo isso integrado. No início do curso, desse módulo, eu disse sobre um segredo. E qual é o segredo que o COSO 1 ele tem para revelar para a governança? Qual é a mensagem? Ela diz assim, governança, use-me, faça bastante uso dessa ferramenta, COSO 1, Controle Interno e Estrutura Integrada, que isso vai reduzir muito seus erros e vai aumentar muito seus objetivos, vai aumentar lucro, credibilidade, confiança, felicidade dos funcionários. Então aqui a gente encerra esse módulo, eu deixo o meu até mais, lembrando que o controle tem que estar nas suas mãos. E na próxima aula, preparamos um conteúdo excepcional sobre integridade, que está relacionado ao ambiente de controle. E você sabe qual a relação de conduta íntegra com o ambiente de controle? Nos vemos lá!